boa tarde. Hoje são 27 de fevereiro de 2024, 15 horas e 17 minutos. Estamos aqui tendo a honra, o privilégio e o prazer de receber o prefeito Marcelo Lima, do município de Quebrangulo, dentro do projeto Rio de Memórias, para conversarmos sobre a grande cheia 2010 que atingiu a cidade de Quebrangulo. Primeiramente, nosso boa tarde, prefeito, nosso muito obrigado por nos receber em sua residência. Boa tarde, professor Cristiano. É uma honra poder estar dando essa entrevista para esse livro, que será um livro de memórias e um livro que vai poder explicar bem às próximas gerações as dificuldades que passamos e como encontramos soluções para essas dificuldades. Eu acredito que esse registro seja muito importante para as gerações futuras. Não tenho dúvida, prefeito. O senhor é de Quebrangulo mesmo, prefeito? Sou. Minha família é toda de Quebrangulo, da parte de pai. Nós estamos em Quebrangulo desde 1818, 1820. A minha mãe é de Viçosa, a família também é de Viçosa, toda a família, meus avós, bisavós, do lado da minha mãe. E Quebrangulo é a minha cidade natal, é a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu vivi toda a minha infância, minha adolescência. Estudei em Quebrangulo, só saí no momento de fazer o curso o ensino médio e a faculdade que era necessário sair de Quebrangulo, mas fiquei pertinho, fiquei em Viçosa, eu fiz agronomia em Viçosa e estava bem perto de Quebrangulo, então meu elo com Quebrangulo é muito forte, é uma cidade que para mim é uma minha referência de vida. Depois de Paris e Nova York, a maior cidade é Quebrangulo. Quebrangulo. Depois de Paris e Nova York, aí não tem o que se discutir. Esse amor muito grande pela cidade, né, prefeito? A gente nota pelo brilho dos seus olhos, o tamanho do amor que você tem pela cidade. Mas me conte uma coisa, em 2010, 18 de junho, onde o senhor estava? Estava na cidade? Como foi? Nós vamos falar sobre enchentes, mas eu preferia iniciar falando sobre o Rio Paraíba, porque nós não podemos ter a visão de que o Rio Paraíba é sinônimo de enchente. Nós temos que ter uma visão mais ampla do Rio Paraíba. O Rio Paraíba, ele faz parte da infância, da adolescência de todos os quebrangulenses. O rio tem um potencial, um grande potencial, e foi socorro para o município durante os períodos de estiagem, durante as secas, quando a cidade não tinha água encanada, então era do rio que nós nos socorríamos. E a cidade foi fundada nas margens do rio Paraíba, exatamente pelo potencial e pela sustentabilidade que o rio dava para aquela comunidade. Então, nós temos que ver o rio como sendo soluções. Nós temos a questão das enchentes, mas o rio, antes de tudo, ele provisionou o município, as comunidades ao longo do rio, o município de Quebrangulo, que é cortado pelo rio, e todo o nosso desenvolvimento iniciou exatamente às margens do Rio Paraíba. Ou seja, o Rio Paraíba é sinônimo de vida para Quebrangulo. E eu gostaria de começar falando sobre a minha infância no Rio Paraíba. Meus pais, eles tinham conhecimento de que nós tínhamos o problema da ectosomose, e muitas crianças em Quebrangulo tinham a barriga crescida, aquela barrigona, principalmente as pessoas de famílias mais humildes, pessoas em situação de vulnerabilidade, que as crianças viviam ali se banhando no rio, brincando no rio, e então minha mãe pedia que eu não fosse para o rio, que eu não fosse tomar banho no rio, para que eu me preservasse da questão do cistosoma. Mas, como meus amigos de escola iam, como outros companheiros iam, eu arrumava uma maneira de fugir daquela situação, né, da fiscalização em casa, e também conseguir ir para o rio, tomar banho no rio, conhecer o poço, né, os poços que existiam no rio, a barragem do desembargador Tenório, que é uma barragem que fica
no centro da cidade, praticamente, por trás do grupo desembargador, brincar com o pessoal de futebol nos areiões que tinha no Rio, brincar de bandido e índio e cowboy ali nas margens do rio, enfim, muita coisa da minha infância, muito das brincadeiras da infância era o rio que proporcionava. O senhor nadou, pescou, se banhou? Na realidade eu não tinha tanto tempo para isso, né? Mais um banho rápido, uma coisa assim, no final de uma brincadeira, mergulhava num poço daqui. E o resultado é que terminou que eu peguei cistosoma também. E o cistosoma em mim foi muito agressivo. Meu pai, aos 12 anos de idade, ele me trouxe a um médico aqui em Maceió e o médico disse: a gente vai ter que agir rápido. E eram as injeções importadas, não existia um medicamento capaz de resolver. Então, foi adquirida essas injeções, eu tomei as injeções eram tão fortes que eu ficava cambaleando. E comecei a ter desmaios, e foi diagnosticado que os desmaios eram em função do cistosoma. Então, terminou que eu fiz o tratamento, me curei, e já com uns 12, 13 anos, depois do tratamento, evitei de ir para o Rio. Mas o Rio também tinha outras situações que eram muito interessantes e era um verdadeiro divertimento para a cidade e o momento em que as pessoas todas iam ver quando o rio estava cheio. Não uma enchente, o rio cheio na sua calha completa, sem inundar a cidade. Isso acontecia quase que todos os anos. E a turma mais velha, os rapazes, eles pulavam a gente chama de balustrada, mas na realidade é daquele guarda-corpo da ponte. Então tinha alguns que pulavam da ponte de ferro, que era uma ponte bem alta, e se jogavam da ponte de ferro, vinham nadando, passavam por baixo das lajes da ponte da Galeria Lourenço Lima, passavam por baixo da ponte Aloysio Nonô e saíam lá na rua 16 de setembro. E eu ficava com a inveja tamanha, porque eu não sabia nadar tanto que me desse coragem para fazer aquele feito. Mas eu sempre dizia, um dia eu vou mergulhar também nessas águas do Paraíba. E esse sonho nunca foi realizado. Eu nunca mergulhei no Rio Paraíba durante as enchentes. Eu até entrei na enchente do Rio Paraíba aos 14 anos, mas foi uma enchente que houve. Meu pai tinha uma casa de comércio e eu tinha 14 anos de idade e nós precisávamos tirar as mercadorias e começamos a tirar as mercadorias, e ao final, quando nós não tínhamos mais como retirar mais nada, nós tivemos que sair. Eu fui dos últimos, eu e um primo meu, João Fernandes, fomos um dos últimos a sair da casa comercial já com água, que a gente chama água nos peitos já. Então a gente já teve que sair nadando ali pelo comércio, pelo monumento do Pedro I. Essa referência foi a primeira referência de uma cheia para mim. Essa cheia deve ter sido na década de 75 a 76, por aí. Ou seja, as cheias fazem parte do cotidiano da cidade. Do cotidiano. Então a gente já tinha enfrentado, eu enfrentei a cheia na minha adolescência. Outras cheias houveram, mas eu era muito criança, e o histórico de enchentes em Quebrangulo faz parte da história do município de Quebrangulo. Então o rio é exatamente tudo isso. Na realidade, o rio foi invadido, né, porque as casas começaram a ser construídas às margens do rio e cada um quer aumentar mais um pouco o seu quintal. E nessa de aumentar o quintal, começam a construir o cais de um lado e do outro do rio e vão reduzindo então a calha do rio.
O que é que ocorre? Em 1987 houve uma enchente em Quebrangulo, já foi no último ano de mandato do seu Marinha. Eu estava como prefeito, mas foi uma enchente sem grandes proporções. Eu lembro que nós tínhamos inaugurado o fórum da cidade, no prédio que hoje é a Secretaria de Agricultura, e esse prédio foi construído para ser um banco em Quebrangulo. Então, o que é que ocorre? Essa é uma referência que eu tenho, como eu era vice-prefeito e prefeito em exercício. Depois, 2 anos depois, veio uma grande enchente, a de 1989. Uma enchente depois dessa de 87, que foi uma enchente de 89. Essa de 89 era considerada como a maior enchente que já tinha acontecido em Quebrangulo. O prefeito era Luísio de Góes, a administração dele estava com uma série de dificuldades e ainda veio essa enchente e foi muito tumultuado o processo de atender as pessoas, organizar, tanto que houve uma participação muito grande da população, porque a prefeitura não estava conseguindo sozinha resolver e as pessoas tiveram que se unir para poder resolver as coisas. Então foi em 89. Eu vim a ser prefeito em 93. Mas, prefeito, eu queria justamente ligar nisso aí. Ouvindo outras pessoas, eles falam assim: prefeito Marcelo é o prefeito da cheia. O senhor agora está tocando nas próximas enchentes que há nas suas gestões. Por que isso? Não, o que eu acredito que eles colocam isso, porque a cheia, eu sempre tive uma preocupação com as cheias. E eu sempre trabalhei, eu acredito que eu fui o prefeito que iniciou as primeiras obras para minimizar os efeitos das enchentes em Quebrangulo. Então, o que é que acontece? O que ficou marcado? Essa cheia de 89, ela aconteceu em 89. 4 anos depois, em 1993, eu assumi a prefeitura. E eu encontrei a cidade exatamente com as mesmas destruições da enchente. A ponte que tinha sido destruída não foi construída. Enfim, muitas casas ainda numa situação de destruição. E eu assumi a prefeitura e disse que o meu objetivo naquele mandato seria fazer obras para diminuir o efeito das enchentes. O que é que ocorre? O Rio Paraíba entra em Quebrangulo, ele entra com mais ou menos 150 metros de largura. Ele vem afunilando para o centro da cidade. Então, quando ele chega mais ou menos na ponte, que a gente chama a ponte da rede ferroviária, ele deve afunilar aí para uns 80 metros de largura. Quase a metade. Quase a metade. E ele, quando encontrava a primeira ponte no centro da cidade, aquela ponte ali hoje do Espaço Cultural, e que liga o Espaço Cultural ao monumento de Pedro I, ele era reduzido para 27 metros. Então, na hora que eu assumi, contratei um topógrafo e mandei que ele fizesse toda a topografia do perfil do rio, desde a entrada da cidade, a passagem pelo centro da cidade e a saída da cidade. E nós observamos que havia exatamente um afunilamento pelas construções que foi que eu fiz. Como ainda as destruições, os carros tinham sido destruídos, as casas tinham sido destruídas ali no centro, eu contratei um trator D8 e comecei a cortar, retirar os cais que tinham caído, e na realidade eu entrei 12,5 metros para um lado e 12,5 metros para o outro. E então nós conseguimos, no centro da cidade, alargar o rio de 27 para aproximadamente 54 metros, ou seja, nós dobramos a capacidade, a largura do rio no centro da cidade. Para isso foi necessário construir cais, para isso foi necessário contratar uma ponte com o dobro do tamanho da que existiu antes. Então nós passamos a trabalhar com o dobro da capacidade. E nos meus cálculos eu dizia, olha, hoje a calha do rio passa o dobro da água que passava
antes de 93. Então, praticamente, meu mandato inteiro foi trabalhando nessas obras. Construção de casas de um lado, do outro, era no lado da creche, no lado do mercado. O mercado tinha o mercado da verdura. Eu derrubei todo o mercado da verdura e onde era o mercado da verdura passou a ser rio. O cinema, do outro lado, o cinema vinha até praticamente da beira do rio. Existia uma casa detrás do cinema. A casa, o rio tinha derrubado e onde era a casa, hoje é rio. A casa comercial Lourenço Lima. Existia a casa comercial, existia depois da casa um caldo de cana, depois do caldo de cana existia uma barbearia e depois da barbearia existia um abatedouro de galinha. Eu retirei o abatedouro, retirei a barbearia, retirei o caldo de cana e para poder alargar esse rio. E alargamos o rio. Enfim, o que eu tive que enfrentar é que a ponte que ficava abaixo, a ponte Aloysio Nonô, ela só tinha 45 metros. Como a que nós tínhamos feito era com 54, então eu fui até a ponte Aloysio Nonô e também cortei 10 metros na ponte Aloysio Nonô, ou seja, na cabeceira da ponte, e ampliamos a ponte em mais 10 metros. Com isso, o rio tinha uma calha de 54 metros de entrada e de saída na área comercial da cidade. Na área urbana da cidade. O que foi que aconteceu depois disso? Isso foi em 1993. Vieram os invernos, vieram enchentes, e o rio enchia, chegava na calha, no limite máximo da calha, e depois cedia. Não tivemos nenhuma enchente de 93 a 2010. O rio chegava no limite, sabe assim, na linha de limite máximo, jogando já um pouquinho de água para a rua, mas não trazia enchente. Dentro da sua calha ainda. Dentro da sua calha. E isso foi me dando confiança, É tanto que em 2007, quando eu fui candidato a prefeito, nós colocávamos como uma obra, um desafio da minha administração passada que eu consegui enfrentar, que era o problema da enchente. Então nós estávamos seguros que aquele trabalho realizado tinha livrado o Quebrangulo das enchentes. De fato, livrou de enchentes menores. Então, o que é que ocorre? Em 2012, você vai contar em 19 anos depois da intervenção, vem a enchente de 2010. Eu estava tão seguro da situação, para você ter uma ideia, que eu não acreditei. Eu digo, não é possível. Não vai ter essa enchente que o pessoal está alarmando, não é possível. A gente tem 19 anos sem nenhuma ocorrência de enchente, já teve muita chuva, já teve fortes e outra. Os municípios abaixo de Quebrangulo continuam sofrendo enchentes, enquanto que nós conseguíamos passar por aqueles períodos. Então, o que é que ocorre? Em 2010, nesse mês de junho, eu tinha um casamento no dia 18, no Rio de Janeiro, de uma prima minha. E eu tirei a passagem com minhas irmãs, meus cunhados, e nós íamos para o casamento. Nós íamos sair daqui na quinta-feira. Arrumei as malas, passagem pronta, tudo pronto. Eu pedi ao vice-prefeito, que era Arthur, você vai ficar na cidade, não saia, porque eu vou ter que fazer essa viagem para esse casamento no Rio, só vou voltar na semana seguinte. E o Arthur ficou assumindo a direção do município. Então, na quinta-feira, eu me acordei e não sei porquê, não tenho como justificar, mas eu não me acordei bem. E comecei a dizer à minha esposa que eu não estava com vontade de fazer aquela viagem. Eu até pensava, eu digo, será que é algum problema que eu vou ter, que eu estou com esse pressentimento e esse pressentimento? E aí, ela, mas por que? Está todo pronto, comprei vestido, a gente já fez as malas, está tudo resolvido, o pessoal está esperando pela gente no Rio, nós somos padrinhos desse casamento, e quem foi que deu em você agora? Eu não sei, mas
Se você puder me fazer um favor, não me peça para ir. Se você quiser, pode ir até sozinho. Ah, não, sozinho eu não vou. Como é que eu vou chegar no casamento? Eu disse, sim, mas se você achar, se você quiser ir, vá, mas eu não vou. E resultado, eu não viajei. Viajou todo mundo na quinta-feira e eu fiquei. E ela também ficou comigo. Na sexta-feira eu estou aqui em Maceió, e aí liga o meu secretário de obras, que era o Jorge Luiz, engenheiro Jorge Luiz de Barros Lima, meu primo. Marcelo, mais ou menos meio-dia. Olha, o rio está muito cheio e, bicho, olha, eu estou muito apreensivo, a gente vai ter um enchente aqui em Quebrangulo. Eu digo, ô Jorge, o rio tem o dobro da calha. A gente já passou por chuvas, por outros períodos invernosos e o rio se comportou muito bem. Foi feito esse trabalho, eu acredito que esse trabalho vai dar uma resposta também nesse período. Está chovendo aí? Não, está chovendo pouco aqui. Eu digo, sim, não estou entendendo. Resultado, às 3 horas da tarde, às 2 horas da tarde, ele liga para mim novamente. Diz, meu amigo, olha, encheu tudo já aqui, eu já estou saindo da Secretaria de Obras, já está entrando água na Secretaria de Obras, que fica na Rua da Estação. A água está vindo pela Rua da Estação, pela Rua do Comércio, está vindo pelos dois lados. Isso não era comum, isso não era normal. Normalmente, quando dava essas enchentes, era só pela Rua do Comércio. O Quebrangulinho enchia logo e não dava o Oiticica e o Triângulo, e a água do Quebrangulinho passava pelo Comércio. Mas aí, quando ele me falou que estava os dois lados, eu disse, não é possível. E no meio da ligação, isso eram as 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, cai a ligação. Aí eu disse, para aí. Aí comecei a tentar. Não existia outro meio de comunicação que não fosse o telefone. Então tentei, nada. Eu digo, tem alguma coisa errada. Liguei para outras pessoas, nada. Eu digo, prepara o carro aí e vamos embora para Quebrangulo. Vamos embora para Quebrangulo agora. Então arrumei o carro, preparei tudo, entrei no carro e saí daqui umas 4 horas da tarde. Quando eu vou chegando em Atalaia, a gente já não conseguia passar mais no rio em Atalaia. O pessoal já tinha interditado a ponte porque o rio já estava muito forte em Atalaia e mandou que a gente fosse por através de São Miguel dos Campos. Então volto, pego a BR-101, desço para São Miguel dos Campos para tentar. De São Miguel dos Campos nós entramos no sentido de Anadia. De Anadia para Maribondo. De Maribondo para Palmeira dos Índios. De Palmeira dos Índios para chegar em Quebrangulo. Em todos esses lugares, muita chuva, pontes interditados, muita água na pista, tinha locais que ficava filas imensas, a gente esperando para passar uma linha de carro, depois a outra faixa de carro. Enfim, chegamos para subir a Serra do Muro com muita pedra, muita barreira caída, e eu só fui porque tinha que ir mesmo. E a angústia de chegar na cidade? De chegar na cidade para ver a situação. Então eu cheguei na cidade às 10 horas da noite. Na hora que eu fui chegando, eu já disse assim, eu digo, desce aqui já pela Matriz, que é a gente vindo de Palmeira até a... Quando eu cheguei na Matriz, que já estava toda escura a cidade, totalmente apagada, ou seja, eu gastei 6 horas para sair de Maceió e chegar em Quebrangulo. E quando o motorista começou a descer a ladeira, que ele jogou o farol, a água estava no salão paroquial. Chegando no salão paroquial, no posto do salão paroquial. E aí estava a cidade toda em escuro e o farol do carro iluminou a estátua, o monumento de Pedro I. Você não via uma árvore, ali tinha algumas árvores, tinha 3 árvores na praça, que eram altas, mas o monumento era mais alto ainda, as árvores todas submersas. A única coisa que a gente via era o pedacinho do monumento do Pedro I. O mercado público, o banco agrícola de Quebrangulo, o prédio que hoje é secretaria, a galeria, tudo você via somente alguma coisa da cumieira. E a galeria já não se via mais porque uma ponte já tinha destruído a galeria. Então eu olhei e digo, meu amigo, nunca vi coisa igual.
e isso vai ser de uma destruição tamanha. Prefeito, me permita. O senhor chegando na cidade, 10 horas da noite, após 6 horas de viagem, angustiado com essa odisseia, verdadeira odisseia para chegar no município, farol do carro ilumina a cidade no alto e vendo tudo tomado pelas águas. Qual foi passados quase 14 anos, qual foi a sensação? A sensação é como se eu tivesse perdido uma pessoa da família. Porque eu sabia que quando as águas baixassem, a gente ia ver a destruição, e eu já imaginava o que é que a gente ia encontrar pela frente. Então eu disse, olha, isso vai destruir Quebrangulo. Resultado, eu saí, eu voltei de ré com o carro e fomos para a casa de um tio meu, Paulo Lima, que é vizinho à prefeitura. A água tinha chegado na calçada da prefeitura. Aí lá chegando já estava o Arthur, que era o vice-prefeito, o Jorge Luiz, o Kelpis, o Pedro Madeira, que era o secretário de saúde. Nós tínhamos o doutor Lauro Braga, que ele era procurador do município e também era o responsável pela defesa civil do município. E enfim, tudo escuro. O pessoal não tinha mais nada o que fazer e eles estavam lá na calçada, no escuro, bebendo alguma coisa, todo mundo molhado, enlameado, e alguém arrumou uma bebida e eles estavam tomando uma bebida quente lá. Resultado, eu digo, olha, aí foram me relatar os fatos, me relataram que não tinha acontecido, assim, que até aquele momento eles não tinham notícia de nenhuma morte, e que fizeram os socorros que foram necessários, deram o apoio que foi necessário e que foi possível à população, e que agora não restava nada mais a fazer, a não ser se preparar para o dia seguinte, o day after. Então, foi o que aconteceu. Eu digo, olha, vamos para aqui para a prefeitura. Aí fomos para a prefeitura, minha tia cedeu umas velas, eu coloquei umas velas em cima do birô, peguei um mapa que eu tinha na prefeitura da cidade, de toda a cidade, e junto com o secretário de obras, com os demais secretários, com as informações que eu tinha, eu comecei a delinear um perímetro por onde nós acreditávamos que houvesse, que a água tinha atingido. E isso significava aproximadamente perto de 50% da cidade, tendo o comércio sido atingido em 100% dele. Então foi o que aconteceu. Eu digo, olha, eu não vou ficar aqui para esperar para amanhã, porque aqui eu não vou resolver nada. Eu vou voltar agora imediatamente para Maceió, vou dar um jeito de chegar em Maceió, não sei como vou fazê-lo, mas vou dar um jeito, e vou procurar o apoio do Exército, o apoio do governador, para que a gente possa ter uma resposta a esse desastre, porque o desastre é muito maior do que a capacidade do município. Também vou ao mercado da produção, isso é uma sexta-feira, então no dia seguinte seria um sábado, e vou ao mercado da produção, vou comprar cestas básicas, porque eu sabia já que se eu fosse esperar pelas cestas básicas das instituições ia demorar, então eu tinha que tomar a frente e procurar. Então nós fizemos um plano de ação, existia a defesa civil, existiam os planos da defesa civil, mas esses planos nem sempre eles estão prontos para enfrentar uma situação muito maior do que se imaginava. A prefeitura perdeu praticamente todos os prédios, só o prédio da prefeitura mesmo que ficou livre da enchente. Todas as secretarias foram atingidas, então você não tem... Os funcionários foram atingidos, equipamentos atingidos, enfim, você fica sem ter muito o que fazer. O plano que você tiver, não tem como você executar, você tem que adaptar ele para o que restou e como fazer. Então eu me reuni com o pessoal, dei as determinações ao pessoal, pedi que cada um ficasse dentro de uma área. O hospital era o nosso grande, vamos chamar de quartel-general,
seria o hospital. A igreja matriz seria o nosso armazém de abastecimento. Então eu digo, olha, amanhã eu quero a igreja matriz, o hospital vai ser o quartel-general para produção de documentos, porque tinha gerador, tinha computador, tinha uma sala de reuniões, então vai ser o quartel-general nosso para a produção de documentação e tudo mais. Nós tínhamos uma cozinha industrial no hospital. Eu digo, então essa cozinha industrial ela vai passar a produzir comida intensamente, 24 horas, bota 2 equipes. E delineamos um plano de ação para que no outro dia, quando a população, quando as águas baixassem e tudo mais, cada um que estava ali já começassem a trabalhar e eu vinha para Maceió. Como eu tinha um vice-prefeito atuante, que era o Arthur, que atuava comigo na administração do município, a gente dividia a administração já era feita por mim e por ele, então eu digo, olha, Arthur, assume aí o comando em Quebrangulo e eu vou embora para Maceió para buscar os recursos. Enfim, vim embora para Maceió. Qual é a primeira porta que o senhor chega em Maceió? Quando eu chego em Maceió, eu paro logo no comando do Exército para falar com o comandante. Aí disseram, olha, eu cheguei em Maceió às 6 horas da manhã, mais ou menos. Aí disseram, o comandante está lá na praia, que está tendo um evento lá, uma corrida, alguma coisa assim. E o senhor vai lá para falar com ele. Tá bem. Então saí me deram o telefone dele e eu saí para falar com o comandante que a gente chama de 20BC. Então o que é que ocorre? Nós diagnosticamos ainda na noite de sexta-feira que aproximadamente umas 1.000 entre residências e outros prédios, uns 1.000 prédios, 1.100 prédios tinham sido atingidos diretamente pela enchente. Só que as famílias que não foram atingidas, elas também estavam desabastecidas. E a zona rural também ficou desabastecida porque não pôde se abastecer na cidade por conta que não houve mais feira, nem na sexta, nem no sábado. E aí eu tinha uma obrigação de providenciar o abastecimento de toda a cidade. Por isso, essa minha preocupação de vir a Maceió, contactar com as autoridades para que houvesse uma resposta mais rápida e, ao mesmo tempo, tomar as providências que eu achava que era capaz de tomar, que seria levar em torno de 3.500 a 4.000 cestas para poder distribuir com a população de Quebrangulo total, nesse primeiro momento. E assim o fizemos. Então, chegamos lá. Eu já cheguei à tarde lá com esse primeiro caminhão e já estava a Igreja Matriz, o pessoal já tinha retirado as bancas e nós já descarregamos o material, os alimentos na Igreja Matriz e caminhão de água. Era o que eu tinha. Virou a central de abastecimento. Então, o que é que ocorre? Essa foi a primeira medida. A segunda medida que eu tomei foi passar em Palmeira dos Índios. Lá tinha um cidadão que era muito amigo nosso e que, quando nós precisávamos de máquinas, ele sempre colocava à disposição. Ele já estava sabendo do problema de Quebrangulo e quando eu fui chegando, ele disse, já sei. Quem era? Era o Sidney, que tinha uma empresa SHS. Então ele disse, já sei. Eu já estou com minhas máquinas aqui, já estou em cima do caminhão e eu estou levando as máquinas para Quebrangulo, uma parte hoje e amanhã já tem lá. Eu digo, Sidney, só tem uma coisa. Leve tudo que você puder. Eu não sei como eu vou lhe pagar, mas eu vou encontrar um meio de pagar. Porque a prefeitura, em 2010, ela não tinha uma capacidade financeira para arcar mesmo com essas compras, né, que começou a acontecer. Mas eu pensei e disse, rapaz, olha, o pior já aconteceu, que foi destruir a cidade. E se a gente vai ficar endividado, como é que vai ser feito, a gente encontra uma solução. O que eu não posso é esperar para chegar recurso e atender as pessoas. Então, eu vou atender tudo de imediato, vou comprar, A gente está numa situação de emergência. Você pensou na população? Na população, não fui fazer conta de mais nada. Era o que fosse necessário. Eu tinha e tenho um crédito bom na praça
Então, usei de todo o crédito que eu tinha e comecei a tomar as medidas cabíveis, sem esperar mais por ninguém. O que é que aconteceu? Então, nós distribuímos a comida já de imediato, distribuímos alimentos, né, de imediato, distribuímos a água e ficamos aguardando o socorro de fora, que ele não chega no outro dia. O socorro demora a chegar, até porque não era só Quebrangulo. Quebrangulo foi a primeira cidade atingida na sexta-feira, mas no sábado já começou a ter enchentes em outras cidades, e também depois veio o Mundaú em seguida, e daqui a pouco uma coisa que era que a primeira cidade que aconteceu a enchente foi em Quebrangulo, mas daqui a pouco já tinham 19 cidades no estado atingidas. Isso aí significa praticamente 20% dos municípios do estado. E essa ação nossa foi importantíssima, porque deu tempo nós atendermos a população enquanto iria chegar as outras ajudas. Aí a primeira ajuda que começa a chegar é das comunidades vizinhas, das prefeituras vizinhas, da população vizinha, então a maçonaria, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, os amigos, os parentes começam a chegar, cada um trazendo a sua ajuda, por pequena que seja, mas quando aquilo vai se juntando, e nós fazíamos tudo isso dentro da igreja matriz, que era um ponto alto, e era a chegada da cidade. Então foi abastecendo toda a população. Na época, eu lembro bem que eu tinha nomeado uma secretária de assistente social, que era uma jovem, a Amanda. Ela tinha, acredito que, 23 anos de idade. E sentei com ela e disse, olha, você vai assumir essa responsabilidade, agora eu quero tudo bem feito. Então, qual é o seu plano? Ela disse, olha, vamos fazer uma ficha de distribuição, porque isso vai demorar dias e dias e dias, e nós ficamos com o arquivo aqui e a pessoa com o arquivo dela próprio, que seria a ficha dela. Então, tudo que era distribuído para a pessoa era colocado na ficha de quem recebia e na ficha de controle dentro da central. As dificuldades porque você não dispõe mais do material, da mão de obra total do município, porque muita gente ficou ilhado, muita gente foi atingido, e aí nós convocamos a Secretaria de Educação para se unir à Secretaria de Assistência para poder atender as pessoas. Então, a Secretaria de Educação ficou responsável para abrigar as famílias desabrigadas nas escolas, ficou responsável para colocar a cozinha das escolas para produzir alimentação para esses desabrigados. Enfim, foi distribuído as tarefas e o pessoal soube muito bem conduzir as tarefas que tinham sido designadas. Então, eu considero assim, eu acredito que na escala de 0 a 10, as equipes em Quebrangulo tiraram tranquilamente um 9. Coisa boa. Eu queria voltar um pouco bem rapidinho. Você falou da solidariedade dos municípios vizinhos, das organizações não governamentais, como instituições como igrejas católicas, evangélicas, a maçonaria. Isso naquele momento reconfortou. Sim, simbólica. As pessoas, quando chegavam, reconfortavam e também deixava a gente muito preocupado, porque muitos prefeitos olhavam, eles sabiam da capacidade do município, que eram municípios pequenos como o nosso também, e eles diziam, Marcelo, eu não sei se você vai conseguir, se Quebrangulo ainda vai ser uma cidade. E isso me deixava preocupado. Outra preocupação, e que me causava muito temor, era quando eu via as famílias pegando o que sobrou, colocando em cima de um caminhão e indo embora da cidade para tentar reconstruir a vida em outra cidade. Então, eram famílias e mais famílias saindo. Isso era um peso muito grande. Era como se você visse a cidade sendo desaparecendo, porque se não tem pessoas, não existe uma cidade. E eu começava a me questionar. Eu digo, não é possível.
que Quebrangulo vai acabar na minha administração. Tamanho era o caos, tamanho era a distribuição, tamanho era a dificuldade que a gente estava enfrentando. Mas isso daí foi num primeiro momento, eu me restabeleci. Restabelecido, eu posso dizer que eu estive durante todos os momentos. Eram momentos que a gente pesava. Mas aí depois eu parei de pensar nisso e comecei a pensar e enfrentar e trazer soluções e buscar as soluções. Com determinação. Com determinação. A determinação, acredito que foi desde o primeiro momento. Agora, só que aquela mistura de determinação e também de uma certa situação de angústia de ver tudo aquilo destruído. Você estava lidando com a sua população, com a sua gente que tinha perdido. Isso, os prédios históricos do município, como a Farmácia São João, o Clube Monte Castelo, a creche, a Farmácia Vitória, e só para a Galeria Lourenço Lima, tudo isso foi destruído. Então, no sábado, aí foi que eu ter ideia da destruição. Quando eu cheguei com as feiras, cheguei com a água, fui dar uma volta na cidade, peguei uma moto, a gente só andava de moto. Eu tinha uma moto de trilha, eu fazia trilha, o Arthur também fazia trilha, e então o nosso meio de transporte passou a ser as motos de trilha que nós tínhamos. Aí a gente conseguia andar por cima, pelas destruições, pela lama, enfim. As vias da cidade se transformaram em trilhas. E eu usava, inclusive, bota de trilha para poder trafegar por esse meio. E a população, cada um tentando juntar o que restou, e, enfim. O que ocorre? Então, foi dessa forma. Minha casa foi totalmente inundada, caiu o muro e tudo mais, e eu disse, deixa para lá. Eu tenho um objetivo maior, e o meu objetivo é a cidade. E começamos, então, esse trabalho. No domingo já chegou as máquinas, então nós tratamos de, primeiro, tentar fazer uma passagem de um lado da cidade para o outro, porque tinha rasgado a cabeça da ponte, aterramos a cabeça da ponte, e começou a chegar a equipe de energia, e, enfim, o pessoal restabeleceu a energia só do lado de cá do rio, em um determinado trecho, o outro lado ficou totalmente sem energia. E foram chegando as ajudas e as máquinas que chegaram, começou já a limpeza. A Defesa Civil mandou uma equipe para saber como é que estava a situação, o pessoal fez uma avaliação da situação. O nosso engenheiro, o Jorge Luiz, ele tinha uma missão muito grande, que era construir o AVADAN, avaliação de danos no município, porque os recursos federais só vêm àqueles que estão descritos no AVADAN. E se você fizer um AVADAN e esquecer de colocar alguma coisa, simplesmente você não vai ter como restabelecer. Então, ele já tinha uma experiência boa, era engenheiro, tinha sido engenheiro do Estado, tinha sido engenheiro da educação, participou de todos os treinamentos da Defesa Civil, e eu digo, olha, a tua preocupação vai ser essa, vai construir esse AVADAN. E Quebrangulo conseguiu construir um dos melhores AVADANs no Estado. Para você ter uma ideia, o prejuízo que o município teve ficou na ordem de 200 milhões de reais, prejuízos públicos e prejuízos privados. Então, não existe um manual. Numa hora dessa, não tem um manual para dizer, olha, um prefeito numa situação de emergência, ele tem que se conduzir dessa forma ou daquela. O que se viu para mim foi as experiências que eu tinha passado em enchentes anteriores. O que se viu para mim foi exatamente esse conhecimento que nós já tínhamos adquirido em enchentes anteriores de proporção menor. Então, essa experiência anterior valeu muito para a gente enfrentar aquele momento de desastre no município. E aí começa a primeiro, limpar a cidade. Aí foi quando eu tive a ideia de ligar para o pessoal das usinas, pedindo, tinha um primo meu que estava em Quebrangulo, ele tinha trabalhado em usina, o Nonato Vasconcelos, me disse, olha, Marcelo, rapaz, manda buscar um caminhão de usina, vamos ligar aí para as usinas. E eu liguei para as usinas, chegou em Quebrangulo 3 caminhões de usina,
aqueles caminhão de apagar fogo. Então, o que é que eles faziam? Eles iam no rio, bombeava a água do rio para dentro dos tanques dos caminhões e saía com aquele caminhão. Nós já estávamos com as máquinas retirando árvores, destroços de casa, enfim, abrindo as ruas novamente. E depois que a gente conseguiu abrir as ruas, veio esses caminhões para lavar as casas, primeiro lavando as casas, e por último era que ia lavar a rua. E foi fazendo dessa forma, ajudando a população. Porém, tinha alguns trechos que não chegava caminhão, nem chegava máquina, nem chegava nada, que era o final da Rua do Comércio, começo da 16 de setembro, ficou totalmente ilhado. E aí fomos criando essa condição. Tanto que quando o Estado chegou, quando os engenheiros do Estado chegaram, porque eles tinham que socorrer todas as cidades, eles chegaram e disseram, aqui está uma maravilha. Eu digo, maravilha como, meu amigo? Você está vendo a destruição? Não, mas a gente está vendo que vocês estão organizados, que vocês estão conseguindo resolver sozinhos a situação. Eu digo, sim, mas tem uma conta para pagar. Não, Marcelo, não se preocupe não com a conta. Eu digo, não vou me preocupar com a conta? Como assim? Então, o pessoal da empresa que veio, o cara disse, olha, Marcelo, já tem 15 dias que a gente está trabalhando aqui, os 15 dias é meu. Se você conseguir me pagar, ótimo. Se você não conseguir, você não deve mais, não deve nada. Agora, daqui para frente, eu não tenho como continuar. Não existia combustível, os postos tinham sofrido problema, enfim, tinha que vir de fora, uma série de transtornos. Aí eu disse, não, pode continuar e fique tranquilo que você vai receber todas as horas que você trabalhou aqui, porque agora é comigo. Houve uma reunião com os prefeitos, o presidente Lula veio, eu estava em Quebrangulo, recebi um telefone. Como era que o telefone não funcionava? Porque as estações ficaram sem energia e a bateria não funcionava. O que foi que nós fizemos? Eu tinha um sistema de rádio, de walkie-talkie, mas era um walkie-talkie potente, ele ia até 5 quilômetros. E foi que nós fizemos no primeiro momento, no sábado mesmo. Eu fui ao ponto mais alto da cidade, na estação de tratamento d'água, na caixa d'água, como a gente chama. Lá, coloquei uma antena, coloquei um rádio walkie-talkie e coloquei um telefone dentro de uma barraquinha, uma pequena barraca que eu instalei lá. E deixei um funcionário lá. Esse funcionário, eram 2 funcionários, um passava 8 horas e o outro passava mais 6 horas para que a gente pudesse se comunicar. Então, eu, com o walkie-talkie, de onde eu estivesse, eu falava de um walkie-talkie para o outro walkie-talkie e o camarada ligava o celular no Viva Voz. Então, ele explicava à pessoa que a pessoa só podia falar quando eu dissesse câmbio, porque o telefone passou a funcionar como um rádio. E aí, esse meio de comunicação dava condições de eu administrar a cidade e, ao mesmo tempo, receber ligações e fazer ligações. Era o único telefone da cidade. E resultado, era o meu telefone particular que eu coloquei, porque os órgãos do governo tinham, e a gente usou essa estratégia. Eu fui rádio amador, eu sempre tive muita ligação com o rádio, e aí, na mesma hora, já me veio a condição de criar uma comunicação que era o grande problema nas cidades. Então, o que é que ocorre? Então, nós criamos essa situação, ou seja, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós vamos encontrando solução. Solução só existe quando tem, primeiro, um problema. Sem problema, você não vai estar atrás de solução. E foi isso que nós fizemos. Começa, então, fizemos a limpeza da cidade, fizemos a distribuição de alimentos, começou a chegar roupas, começou a chegar colchões, enfim, tudo isso feito por instituições. Depois o Estado veio uma defesa civil, o pessoal era do Rio de Janeiro, aí vieram para Quebrangulo para dar apoio para a gente, aí eles foram dar apoio no levantamento dos danos também, nos ajudaram demais essa equipe,
fizeram o levantamento o predial, eu já tinha mandado a equipe do IPTU fazer o levantamento das danificações, das destruições das residências, e, enfim, foi um trabalho que eu considero muito bem feito, o pessoal se dedicou bastante e as equipes eram, de fato, equipes muito eficientes. Pessoal jovem, mas com muita vontade, com muito desempenho, e isso foi quem deu condições de a gente recuperar a cidade. Me permita. Mas eu queria só falar sobre. Então, eu estava em Quebrangulo, o Lula chegou no aeroporto. Primeiro, ele fez um sobrevoo nas cidades e o pessoal do governo do estado ligou para todos os prefeitos para que os prefeitos viessem ao aeroporto para a reunião. Do jeito que eu estava, de bota, de lama e tudo mais, porque eu fiquei sem casa. Eu fiquei nos primeiros dias na casa de um tio meu, dormindo na casa de um tio meu, mas era complicado demais, porque tinham mais de 40 pessoas lá. Então a gente dormia no corredor, dormia na sala, eu mesmo arrumei um lugarzinho na sala para poder dormir, mas era complicado demais. Então você trabalhava, Paulo Lima, eu trabalhava o dia todinho e quando chegar aquele tormento. Aí eu passei ainda uns 4 ou 5 dias nessa situação. Depois eu achei melhor ir à noite para Palmeira, dormir no hotel em Palmeira, porque aí eu tinha telefone, e eu ficava até meia-noite ligando para o pessoal. Para o pessoal do DR, para o pessoal da Defesa Civil, para o pessoal do governo, eu ficava ligando para eles, porque eles tinham, praticamente eles estavam de plantão, e então eu trocava, durante o dia era trabalhando, ligações de emergência era através desse sistema de rádio, e à noite eu começava às 6 horas da manhã, quando era mais ou menos umas 8h30 da noite, 9 horas, eu ia para Palmeira dos Índios, porque nós trabalhávamos durante o dia todinho, quando chegava à noite, como não tinha energia, só tinha em um lado da cidade, a gente fazia uma reunião com as equipes para saber como foi o dia, quais eram as necessidades que tinha, o que é que eu tinha que correr atrás, e à noite eu ia para Palmeira, dormia no Verde Hotel, e de lá começava a fazer as ligações solicitando as nossas necessidades ou criando as soluções para isso. Então, o que é que ocorre? Eu estou lá, chega a ligação, o presidente da República vai receber os prefeitos no aeroporto. Eu vim. Quando chegamos no aeroporto, criaram uma sala, e o presidente foi falar governador, e foi falar todo mundo, e o presidente disse que já tinha uma solução, que o programa Minha Casa e Minha Vida ia construir as casas, da reconstrução. Os municípios só tinham que providenciar o terreno, ou seja, o programa Minha Casa e Minha Vida determinava que o município desapropriasse uma área e entregasse. E todo mundo calado. E aí eu me levantei e pedi a palavra. Eu tinha acabado de ler a história do Lula, uma biografia que foi escrita do Lula, e ele tinha passado por um enchente também, lá em São Paulo, com a família, que ele disse que a única coisa que sobrou tinha sido um fogão, e ele saiu com um fogão na cabeça. E então eu apelei, né? Eu digo, olha, presidente, é muito bom ter um presidente que também já foi um desabrigado, porque o senhor, como desabrigado, eu acredito que o senhor lembra perfeitamente bem das dificuldades. O senhor acredita que algum desses municípios vão ter condições de desapropriar o terreno? Nenhum tem, pelo menos o meu não tem. E eu acredito que os outros também. Então, essa solução tem que sair daqui hoje. O Estado vai ter que arranjar os recursos para desapropriar essas áreas, porque senão não vai existir casa, se for esperar pelos municípios. Nós não temos mais nada lá. Nós não temos estrutura de nada. Foi destruído todas as secretarias. E como é que eu vou agora criar um processo de desapropriação? O dinheiro que eu tenho lá não dá nem para pagar a conta do que eu já criei, e abastecer a cidade, enfim. E aí ele retomou a palavra e disse que não se preocupasse, que entendia a situação e que iria desapropriar as áreas e construir as casas. E ainda tinha outro ponto. As casas eram para ser pagas, porque o programa Minha Casa Minha Vida tinha que pagar as casas. Aí eu coloquei. E como essa população, depois de sofrer tudo isso, depois de perder tudo isso, ainda vai ter recurso para pagar uma mensalidade da casa. Então, esse programa Minha Casa Minha Vida, ele
da forma como está, ele não serve para atender à emergência, ele vai ter que ser modificado. Aí foram essas sugestões, os prefeitos de imediato todos vieram ao meu apoio, o próprio governador, Antônio Vilela, e então foi decidido que a partir dali eles iam buscar meios para solucionar o problema do terreno e do pagamento da mensalidade. E resolveram? Resolveram, ficou assim, dessa forma. Todas as casas foram entregues de forma gratuita às famílias. Se tornou a liderança. Aí, exatamente, então, terminada essa reunião, o presidente saiu e nós fizemos uma reunião com os prefeitos, só os prefeitos. E como eu já tinha sido diretor da AMA, já tinha representado os prefeitos na CNM, na Confederação Nacional dos Municípios, eu propus que nós elegêssemos um representante dos 19 municípios. E foi uma eleição interessante porque não existiam candidatos. Ninguém queria se apresentar como candidato, pois cada um estava na sua cidade com problemas enormes para resolver e ninguém queria representar os demais. E aí foi quando o prefeito disse, já que foi você que deu a sugestão, então a gente vai lhe eleger por unanimidade. Não esperaram nem eu dizer se aceitava ou não. E daqui a pouco eu me torno o representante dos 19 municípios junto ao governo estadual e junto ao governo federal. Eu venho interlocutor. Interlocutor. Mas eu tinha, então, para poder assumir essa tarefa, eu tinha uma equipe de secretários que eu considero muito eficiente. Tinha o meu vice-prefeito, que era muito atuante e podia conduzir, e eu tinha certeza que nesse papel nós íamos ter um ganho para o meu município e para os demais municípios, porque iríamos ter um prefeito discutindo, brigando, lutando pelas soluções. Pedi que cada prefeito fizesse um relatório dizendo quais eram as prioridades dele e que sempre que tivesse uma dificuldade, a gente ia se reunir e nessa reunião nós decidiríamos o que fazer. E assim foi. Então, eu fiquei com essa tarefa, incumbido dessa tarefa. Finalmente, o município foi restabelecido, conseguimos junto à Caixa Econômica, porque houve um problema com os comerciantes perderam o estoque, perderam o capital de giro, e foi então conseguido um empréstimo com 2 anos de carência e juros muito baratos para que os comerciantes se restabelecessem. Veio a construção das casas, em Quebrangulo foram 759 casas, construção de pontes em Quebrangulo, a ponte da Galeria, a ponte do Rio Quebrangulinho, a ponte sobre o Rio Paraíba, foram 3 pontes construídas em Quebrangulo, 45 quilômetros de estradas vicinais, que a gente chama pissarrada, várias bueiras, vários pontilhões, enfim, foram 65 milhões de obras em Quebrangulo. Deixa eu ver, uma nova cidade aparentemente. Exato. O município no primeiro momento a gente viu uma destruição, mas durante a reconstrução, Quebrangulo se transformou em uma nova cidade. Inclusive, atendeu toda a demanda da necessidade de habitação para aquelas famílias mais carentes. Então, o município se transformou depois da enchente. Isso aí é uma coisa notória, é uma coisa que todo mundo diz. O comércio. E esse recurso, 65 milhões de construção, ele circulou uma parte dele no município, gerou emprego, gerou renda, e fortaleceu o comércio, e o município viveu um grande boom econômico no momento da reconstrução. Então, o que é que exatamente? Eu, como era representante dos municípios, eu estive numa reunião com o governador e as empresas que iriam construir as casas, construir ponte e tudo mais. E o que eles diziam é que o cronograma que o Estado estava entregando era impossível de ser realizado porque não existia mão de obra no Estado, mão de obra ociosa, vamos dizer assim, que não tivesse empregada, da construção civil, mão de obra qualificada, sobrando para se fazer uma quantidade, a construção de tantas casas e de tantos prédios. Qual foi a sua solução? Então, eu vendo isso, eu digo, olha, isso aí é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Então, saí de lá
eu conhecia o serviço do SEBRAE, do SENAC, e fui à Federação da Indústria, falar com o doutor Carlos Lira, Zé Carlos Lira, que era um amigo nosso, conhecido nosso, coloquei para ele a situação, e ele disse, eu tenho um curso de capacitação de pedreiro, pintor, eletricista, encanador. Eu digo, então, meu amigo, eu preciso disso hoje. Ele se consiga lá uma escola, as escolas estavam sem aula, por conta de todo esse transtorno, e a gente já vai mandar esse curso para você. Eu digo, eu quero isso para hoje. Ele se prepare tudo, segunda-feira nós começamos. E nós conseguimos, na época, capacitar 650 pessoas. Demorou mais ou menos uns 3 meses esse curso de capacitação. Ele foi feito uma etapa, depois uma segunda e depois uma terceira etapa. Quando as empresas... Então, durante esse processo que a gente estava capacitando o povo, o Estado estava trabalhando para desapropriar a área. E nós já tínhamos uma área que eu tinha desapropriado para a construção de casas, independente das enchentes. Então, eu utilizei essa área para iniciar rapidamente o conjunto. Quebrangulo foi a cidade que iniciou o primeiro conjunto de reconstrução, porque já tinha um terreno, inclusive com as ruas já demarcadas e pronto para iniciar a construção. Então, o pessoal da empresa veio para fazer canteiro de obras e tudo mais. Quando eles iniciaram a construção, eu disse que tinha um pedido a fazer a eles, que era utilizar o pessoal que a gente tinha acabado de capacitar. Então, em 90 dias, eles trabalharam para a parte burocrática junto à Caixa Econômica e com 100 dias, 120 dias, estavam iniciando a obra em Quebrangulo e eu já estava com esse pessoal preparado. Formado na cidade. Tinha aqueles que já tinham capacidade e tinha os que foram capacitados. Até exportou para a cidade? Isso. Aí foi o que aconteceu. Eles construíram o primeiro conjunto, o Frederico Maia Filho, e nós conseguimos entregar esse conjunto no dia 1º de maio de 2012. A gente conseguiu entregar esse primeiro conjunto, que também foi o primeiro conjunto entregue nas obras de reconstrução. Foi a primeira inauguração, foi a de Quebrangulo nesse conjunto. O Geraldo Passo Lima já estava iniciando, mais de 1.000 pessoas trabalhando nas obras, em todas as obras, né, de estrada, de pontes, etc. O secretário de Saúde do município buscou recursos junto ao Ministério para a construção da Secretaria do Centro de Especialidade Odontológica. A educação, nós fomos buscar recursos para a construção de uma creche, porque a gente tinha perdido a creche, BMQuer, e cada secretário também foi trabalhar na sua área e também conseguimos a construção de 3 escolas, a Escola Graciliano Ramos, a Escola 16 de Março e a Escola Mirta, num total de 24 salas de aula. A Escola Mirta é uma grande referência. É uma grande referência, inclusive com ginásio de esporte. Tudo isso era um trabalho que a gente tinha que... as pessoas trabalhavam de domingo a domingo, de manhã a de noite. Não tinha esse negócio de parar, não. Digo, a gente só para quando terminar a reconstrução. Qual foi a sensação do senhor ver esse renascimento, esse reflorescimento? Sim, então, aí você sai daquele momento de angústia e passa para um momento de euforia, né? Você vendo que as coisas estavam dando certo e tinha alguns problemas. Mas eu quero contar também para você aqui um pouco das histórias hilárias, que são muito importantes. Eu começaria pelo diretor do DR, que era o Franklin, Dr. Franklin Vasconcelos. E ele chegou na cidade e eu disse a ele, essas máquinas já estão trabalhando aí, você assuma. Então ele foi conversar com o dono da empresa para assumir tudo aquilo que eu tinha contratado e que eu não tinha como pagar, o Estado ia assumir. E ele foi assumir. E resultado, e cada dia eu pedia mais a ele. Ele me atendia hoje, no outro dia eu estava novamente ligando e aperreando ele, e queria mais, e queria mais, e queria mais. Eu queria mais quilômetros de estrada, queria mais ponte, queria mais bueira. E um dia eu disse, e o Franco, eu acho que ele já estava sem mais aguentar
os meus pedidos. Aí eu disse, Franklin, rapaz, olha, você tem sido um parceiro, eu não conheço outro. E Quebrangulo tem uma dívida muito grande com você. Eu queria dizer a você que a gente vai denominar a avenida principal desse conjunto, o nome da avenida vai ser Engenheiro Dr. Franklin Vasconcelos. Aí ele olhou para mim assim, como quem diz, esse cara está querendo coisa. E aí ele disse, ô prefeito, muito bem, eu agradeço a homenagem, porém eu não vou poder receber a homenagem. Eu disse, por que você não vai poder receber a homenagem? Porque a lei diz que não é permitido homenagear pessoas com nome de ruas ou de prédios sem que a pessoa esteja morta. Aí eu digo, não, para aí. A homenagem vai sair. A providência, para que seja legal, é você quem vai tomar. Quer dizer que eu tenho que morrer, diga, aí é a sua parte. Aí todo mundo que estava na reunião caiu na gargalhada. Enfim, a gente levava, saía com esses momentos de brincadeira. Tem outra passagem interessante também, é que eu vim aqui, né, como eu falei, atrás do pessoal do Exército. O Exército disse que só poderia mandar depois que tivesse autorização de Brasília. Eu acredito que uns 8 dias depois, mais ou menos, da enchente, eu estou na prefeitura, meio-dia. Se eu fosse esperar, estava ruim, viu? Meio-dia, uns 8 dias depois, chega um oficial do Exército, todo fardado. Aí veio, prefeito, eu venho aqui me apresentar, eu estou chegando aqui com 25 homens do Exército e estamos aqui prontos já para saber qual é a missão nossa aqui e que eu gostaria de uma reunião com o senhor. Tudo bem, nós podemos fazer essa reunião às 2 horas da tarde. O diretor já fica marcado 2 horas da tarde aqui no gabinete para a gente definir o trabalho de vocês. Tá bem. Prefeito, eu gostaria de mais uma coisa, o que é? Eu acabei de chegar com o pessoal e a gente precisa almoçar. E onde é que a gente pode almoçar? Eu olhei para ele, aí disse assim, você faz o seguinte, vai na cidade, só vai perguntar qual é o melhor restaurante da cidade, que todo mundo informa. Leve os seus homens para lá, pode comer à vontade e assine um vale que depois eu passo lá e pago a conta. Sabe? Pois não, muito obrigado. E continuei na prefeitura resolvendo outras coisas e ele foi embora, né? Lógico que não tinha restaurante nenhum na cidade, tinha sido tudo destruído. E eu digo, esse cara chega com a conversa dessa, com a brincadeira dessa, eu vou responder brincando a ele. Aí daqui a pouco ele chega, prefeito, olha, não tem nenhum restaurante. Eu digo, meu amigo, você acha o quê? Eu pensei que vocês iam com a cozinha industrial, trazendo comida para a população. Vocês vêm aqui comer o que não tem, pelo amor de Deus. E como é que a gente faz? Eu digo, olha, eu vou mandar buscar umas quentinhas no hospital e vou passar para vocês hoje. Agora amanhã vocês se virem e faça arruma um jeito de mandar buscar uma cozinha para vocês e traga comida para vocês e para a gente, que amanhã não tem mais comida não, viu? Aí, não, tudo bem, pode deixar. Eu sei que não sei como foi que ele se arrumou, eu sei que eles conseguiram resolver o problema e começaram a ajudar a gente. Se tivesse uma guerra, estava ruim, né? Se fosse na guerra, 8 dias para chegar e ser a cozinha, mas isso tudo é para as pessoas entenderem, porque a gente tem uma outra ideia, né, que a coisa chega na hora, mas isso aí é tudo uma norma, porque também se cada comandante fosse tomar as suas determinações, perdia, o comando maior deixava de existir. Isso aí a gente entende, ele me explicou toda a situação. Mas é que se torna engraçado, né? Então, eu determinei que só entrava na igreja matriz as pessoas que estavam trabalhando e com um crachá. E como o pessoal do Exército estava lá, eu digo, olha, a gente está com um guarda municipal e eu gostaria de colocar 2 guardas para organizar a fila, ficar na porta, só deixar entrar as pessoas com crachá que vão trabalhar, e do outro lado as pessoas receberem na porta e não entrar ninguém. E a gente precisa de 2 guardas, 2 soldados do Exército para fazer esse trabalho. E ele mandou. Um ficava na porta da sacristia de um lado da igreja e o outro na porta da rua lateral, onde se recebia os mantimentos. E aí o que é que ocorre? Eu estou na prefeitura, chega o bispo e o padre da cidade. O padre da cidade, ele veio com o bispo, os dois de calça jeans, de tênis, e, como se diz, apaisando, né?
E aí, quando eu soube que o bispo estava na prefeitura, eu rapidamente mandei que o bispo entrasse e comentamos um pouco sobre a destruição. E eu disse, mas o que é que o senhor precisa de mim? Ele disse, olha, prefeito, eu vim pedir que o senhor me desse um crachá, que eu estou sabendo que tem um crachá, o senhor carimba e assina. Eu disse, mas crachá para quê? Eles disseram, é que a gente foi entrar na igreja e o soldado que está lá do exército disse que não, que só entrava se fosse com crachá emitido pelo prefeito e com a ordem do prefeito. Aí a gente caiu na risada, né? Eu digo, mas bispo quer dizer que o senhor e o padre foram barrados de entrar na igreja. Ele disse, não, mas eu entendo perfeitamente bem, gostei demais, porque mostra que a coisa aqui está organizada. Mas também foi outro momento que a gente deu boas gargalhadas com essa situação. O bispo e o padre barrados na porta da igreja. Por ordem do prefeito. Por ordem do prefeito. Aí o que é que ocorre? Também teve outra situação que também foi interessante, porque nessa hora, todas as instituições começam a se movimentar. E não existe uma comunicação forte entre elas, e cada um começa a tomar suas providências, às vezes sem saber o que o outro está fazendo. Então, eu estou lá no meio dessa tempestade toda, cheio de problemas, procurando soluções, coordenando equipes, coordenando alimentação para a população, distribuindo alimentação, recebendo as equipes que vinham para reconstrução, equipe de energia, equipe de abastecimento de água, equipe de médicos, equipe de psicólogos, enfim, aquele maior transtorno, né? E nós nessa missão toda. Daqui a pouco me chega, o pessoal diz, vai na prefeitura agora que chegou lá uma comissão. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, CGU, está lá uma equipe pesada. E eu digo, o que é que está havendo? Eu fui para lá. Quando cheguei, eu digo, pois não, eu sou o prefeito. Eles se apresentaram, eu digo, sim, vocês estão vindo. Não, a gente veio aqui que a gente quer acompanhar a fiscalização dos serviços e dos recursos, da aplicação dos recursos. Eu digo, meu amigo, então o que eu tenho que dizer a vocês é o seguinte, vocês podem pegar o carro de volta, porque até agora não recebi nenhum recurso. Ou seja, a fiscalização chega antes dos recursos chegarem, vocês estão chegando ligeiro demais. Vamos procurar saber primeiro qual foi o recurso que chegou para poder a gente fiscalizar. Exatamente. Eu tenho aqui muita dívida. Se vocês quiserem resolver o problema das nossas dívidas, está aí. Manda o pessoal fazer o levantamento e vocês já vão atrás dos recursos. Aí eles, não, mas tudo bem, mas a gente quer saber como é que está a situação. Eu digo, olha, eu recebo um relatório do pessoal, nós nos reuníamos todas as noites e no final da semana o pessoal fazia um relatório do que tinha ocorrido. Eu tenho os relatórios, eu vou passar para vocês. Aí passei os relatórios, muitos deles escritos à mão mesmo, porque não tinha computador, não tinha equipamento nem coisa nenhuma, e eram registrados à mão para poder a gente acompanhar o que estava ocorrendo e anotar as necessidades e sugestões para que a gente procurasse a solução. Então foi outro fato assim, hilário, né? Durante as enchentes. Mas existiam muitos outros. Já que viramos a página aí da entrevista, em que começamos falando sobre as suas reminiscências, relação com o Rio Paraíba, depois passamos pela grande enchente, as providências foram tomadas, o senhor já se emocionou. Viramos a página para os fatos inusitados e até hilários, mas tem outro que eu queria saber do senhor, que é um boato que surgiu na cidade, que é uma barragem. Sim, esse é para lascar. Nós estamos lá nesse transtorno, todas as equipes, as máquinas na rua, Patrol, TC, Caçamba, enfim, todas essas máquinas na rua, os carros aqueles muques trabalhando para levantar os postes e colocar a fiação, pessoal da Casal com retroescavadeira, com equipamentos, enfim, era uma verdadeira operação de guerra, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, com esses veículos todinhos, com esses equipamentos, máquinas pesadas e tudo mais. E aí surge a história, de uma hora para outra, a cidade tumultua,
as pessoas, cada um querendo sair do centro da cidade, das ruas próximas ao rio, e todo mundo querendo ir para a parte alta, tudo de uma vez só. Quem estava a pé corria pelas calçadas, outros saíam pelos fundos da casa, porque veio a notícia de que havia rompido a barragem. A primeira história de uma barragem em Saloá. E depois dizia que era a barragem da Carangueja. Então, na realidade, um dizia que era Carangueja, outro dizia que era Saloá, e isso tumultuou numa rapidez. Eu nunca vi como. Parecia fogo em pólvora, né? Quando você faz aquele polvilho, né, que chama, que você toca fogo ali e imediatamente chega a notícia em tudo quanto é canto. Nunca vi. Não tinha celular e as pessoas começaram com essa. E eu estava na igreja matriz. Então, foi aquele alvoroço geral. Mas um negócio assim que você não conseguia nem sair, atravessar a rua, que eram os carros subindo. O pessoal que estava chegando na cidade já era noticiado que a barragem tinha rompido e muita gente que vinha para trazer donativos fazia meia volta e partia, saía da cidade. Então, eu estava de moto, eu peguei a moto, primeiro eu parei e pensei, eu digo, mas peraí, não tem comunicação, o único telefone que tem funcionando na cidade é o meu. Que loucura é essa? Mas você fica, no momento que chega a notícia, você fica com a interrogação. Aí eu prontamente peguei o telefone da Igreja Matriz mesmo, me comuniquei com o sistema de rádio, pedi que fizesse uma ligação para o pessoal da SEMAR, Secretaria de Hídricos, e o que tinha para a SEMAR ou para o pessoal da Defesa Civil, imediato. Então, quem primeiro eu consegui falar foi com a Defesa Civil. Eu digo, olha, surgiu um boato aqui que estourou uma barragem em Saloá, que eu não estou entendendo porque a barragem Saloá não faz parte da nossa bacia. Mesmo que estourou, não vai chegar em Quebra-Angulho. Primeiro ponto. Segundo ponto é que também tem notícia de ser a barragem da Carangueja. Se fosse a barragem da Carangueja, que fica a 1 quilômetro da cidade, essa água já tinha chegado aqui faz tempo. Porém, eu preciso parar com essa situação no município. Eu quero que vocês averiguem se houve alguma rachadura na barragem, alguma coisa, e eu já estou com o carro de som e vou descer. Aí o pessoal da Defesa Civil disse, não tem notícia nenhuma. Nós não temos notícia, a Casal está lá com o pessoal na barragem. Se houvesse um caso desse, a Casal já tinha avisado. Isso é boato. Eu digo, é boato? Eu disse, é. Eu digo, então eu posso descer agora e acalmar o povo? Pode, prefeito. O carro de som estava na frente da igreja. Ele ficava lá exatamente para dar notícia às pessoas que faziam fila, era comunicado pelo carro de som. Eu entrei no carro de som com o motorista e já desço com o motorista, mas não conseguia. Devido ao tumulto. O tumulto grande, eu consegui com o motorista sair pela rua lateral e já no carro de som, com o som na mão, minha gente está calma. Lógico que entre a minha tomada, o telefonema, a tomada de decisão e tudo mais, a maior parte já tinha corrido, já estava tudo fora. Eu posso dizer, 100% já tinha abandonado as áreas que eles achavam que iam inundar. E o pessoal achava pouco a Igreja Matriz, que já é um ponto alto. Iam para um ponto mais alto ainda, ia para o cemitério, que é um ponto bem alto. É um negócio assim, da mesma maneira que eles achavam que a água não chegou onde chegou, nessa hora começaram a superdimensionar também o negócio e resultado, eu pego o carro de som na frente da matriz e começo. Minha gente, olha, calma, não estourou barragem nenhuma, já falei com a Defesa Civil, já falei com a Secretaria de Recursos Hídricos, isso é boato, e resultado, e nada de surtir efeito. Devia ser umas 3 horas da tarde. Então, eu digo, vamos descer e vamos para a ponte Aloysio Nonô, que foi a única ponte que sobrou. E vamos parar lá na ponte Aloysio Nonô. Porque a ponte Aloysio Nonô, de qualquer ponto alto que você tivesse, para onde o povo correu, tanto eles iam ouvir o que eu tinha a dizer, como eles iam me ver no meio da ponte e eles iam acreditar no que eu estava dizendo. Porque não bastava dizer que não estourou a barragem. Eu tinha que me colocar numa situação de risco
ou seja, se a barragem tivesse estourado naquele local onde eu estava, eu seria o primeiro a ser levado. A população que aquilo era uma mentira. Então, me deu ok. Resultado, quando eu chego na ponte, o motorista sem querer ir, o senhor tem certeza? E se foi? Como é que vai ficar a situação da gente? Eu disse, meu amigo, deixa de conversa, vamos para lá. Então ele foi, chegou lá. Ele deixou o carro no meio da ponte, me deu o microfone e eu comecei a falar. Minha gente, e eu vendo as pessoas lá pelo alto, lá pelo Rosário, lá. Minha gente, olha, foi um boato. Vamos ter calma, podem retornarem. Isso aí, todos os operadores de máquina, todos os funcionários das empresas de energia, de casal, enfim, todo mundo que estava lá correu. Esse foi correndo ligeiro mesmo. Então, eu acredito que lá pelas 4 horas da tarde, mesmo eu lá na ponte, implorando as pessoas para retornarem, vamos voltar ao trabalho, vamos continuar. Lá pelas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, foi que o pessoal olhou e disse, realmente... O prefeito tem razão. O prefeito tem razão, mas eles não acreditaram de primeira. Né? Sim, o motorista me deixou no meio da ponte, eu falando, quando eu procurei, o motorista tinha desaparecido. Ficou eu e o carro de som. E o motorista, esse motorista só vinha achar ele lá pelas 5 horas da tarde, e voltou para pegar o carro, quando todo mundo já desceu. Então, aí quando as pessoas desceram, começou o transtorno para querer saber de onde partiu essa informação. E aí, o pessoal da polícia começou também a procurar saber, e aí descobriram de onde tinha partido e queriam pegar o rapaz. Então, o rapaz passou a correr risco de vida, porque as pessoas estavam revoltadíssimas. Deu muito tumulto, passaram mal, mulheres tiveram que ir para o hospital, mulheres grávidas. Foi um transtorno maior do que a enchente. E aí a solução foi prender o rapaz para poder resguardar a vida dele. E eu mesmo estava, na hora que me chegou a notícia, e na hora que eu sabia que era uma fake, né? Era uma inverdade, eu estava para pegar o carro. Acho que o primeiro que ia atingir o cidadão era eu. Então, quando ele foi preso, minha esposa, quando soube quem era a pessoa, era uma pessoa conhecida dela e parente da funcionária que trabalhava com ela, e elas duas foram e correram e trouxeram ele para a delegacia no carro dela e para poder resguardar o rapaz. Mas eu estava com muita raiva naquele dia e talvez eu me juntasse à população, porque o negócio foi muito trágico. Mas foi um grande susto. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que essas memórias, essas recordações, ela há de servir a outros gestores, tanto do nosso município, para que todos saibam e as futuras gerações saibam que nós temos uma capacidade grande de nos recuperarmos. Então, qualquer situação que um gestor venha a enfrentar, ele lembre-se desse episódio que ocorreu em Quebrangulo. Fazemos o livro, né, Isso é o que justifica o livro. E que esse livro também sirva para outros gestores de outras cidades que, porventura, venham a estar em uma situação como essa. Então, o que é que eu posso deixar aqui como mensagem para os novos gestores do nosso município? Na hora que enfrentar uma situação como essa, ele assuma o controle total do município, porque o caos gera também uma força para tirar o controle da situação. Tem pessoas que começam a trabalhar contrário ao sistema, à liderança, e você tem que se impor como liderança, mas se impor trazendo resultados. Se impor se doando, se impor ouvindo as pessoas e procurando solução, se impor fazendo até aquilo que você não poderia fazer ou até aquilo que está além do seu alcance, mas você tem que se arriscar e fazer, porque não tem outra solução. Você é um líder, você tem que dar o exemplo, você tem que mostrar que está dando, não é 100% não, é 300% da sua capacidade que tem que ser demonstrada nessa hora. Me
permita, esse foi o maior desafio que o senhor já enfrentou na Para a minha vida foi. E o senhor saiu mais maduro, passado 14 anos. Foi, porque depois veio agora eu como prefeito, eu enfrentei a Covid. E quando chegou a Covid, eu enfrentei a Covid, lógico que eu me preocupei demais, que eu tomei todas as ações necessárias, fui muito forte nisso, mas o que foi que nós fizemos? Imediatamente eu criei uma equipe, convoquei as melhores pessoas que nós tínhamos dentro das equipes nossas do município, para coordenar. Chamei 2 jovens, botei 2 jovens à frente da equipe. Por quê? Porque eu acredito muito nos jovens. Nessas horas, o cara jovem, que ele esteja preparado, ele vai mostrar todo o valor. Então, esses 2 jovens, eles mostravam a mim que estavam preparados, por experiências que eu tinha com o trabalho dele na Secretaria de Saúde, e na mesma hora eu disse, é vocês quem vão ficar de frente. Então, eles se doaram ao extremo e nós conseguimos, de fato, fazer um bom trabalho durante a Covid. O número de mortes em Quebrangulo foi um número, assim, comparado com outros municípios, foi reduzido. Nós tivemos ações importantíssimas nas vacinações, nós fomos os primeiros a chegar com a vacinação, mandei comprar os testes, comprei, na hora que surgiu os primeiros testes, eu já estava comprando, já estava fazendo os testes, e utilizando determinadas estratégias que eram recomendadas para que diminuísse o impacto da pandemia dentro da cidade. É por isso que o senhor incentiva tanto a juventude quebrangulense, inclusive esse projeto que tem vários estudantes. O mundo é feito pelo novo, né? O mundo é feito, refeito pelo novo. Então, nós temos que incentivar o novo. Eu acredito que a nossa segurança está no novo. A nossa esperança está no novo. E nós, como mais velhos, com mais experiência, temos que passar essa experiência e, sobretudo, acreditar no novo. Já encaminhando para o final dessa primeira parte da entrevista, né? O senhor tem tantas memórias que eu acredito que tenhamos aí outros bons momentos de me escutando, me ouvindo e aprendendo um pouco mais. Vários entrevistados, independente do espectro político, independente da classe social, da profissão que exerçam em Quebrangulo, nós entrevistamos mais de 40 pessoas que aqui registradas. Todas as pessoas, unanimemente, reconhecem a sua liderança e o seu papel durante a grande enchente de 2010. De animar as pessoas, de recobrar o ânimo, em meio ao desespero, em meio ao caos, em meio a várias pessoas dizendo que Quebrangulo acabou, Quebrangulo não existe mais, não vai ser mais a mesma, e todos eles, quase no início, colocam que foi o prefeito Marcelo Lima que recobrou isso das pessoas. E vem a pergunta, né? Onde só conseguir força em meio ao caos para essa reconstrução? Eu sempre fui muito determinado e sempre fui muito resiliente. Então, eu já tinha pequenas experiências, pequenas dificuldades que me fortaleceu para enfrentar essa situação. Foi lhe forjando, né? Isso, mas eu acredito o amor à cidade, a necessidade de reconstruir a cidade, vendo a cidade como o meu torrão e que eu não podia esperar pelos outros para fazer isso. Então, quem tinha que fazer era o que estava no cargo de prefeito. E então eu me doei ao máximo nesse sentido. Se você me perguntar como foi o resultado de tudo isso, eu diria que Quebrangulo é a prova de que o resultado foi bem melhor do que as pessoas imaginavam, bem melhor do que as pessoas acreditavam. Agora, tem uma pergunta que essa pergunta eu consegui uma resposta para ela, apesar de eu não ter nenhuma mágoa disso, nem coisa nenhuma, mas que ficou uma interrogação grande na minha cabeça. A enchente foi em 2010, inclusive era no ano de eleição do governador, de reeleição do governador.
e eu votei no governador, Theo Vilela, apesar de o governador ser de um partido adversário meu. Mas, dado ao apoio à situação que a gente estava vivendo em Quebrangulo, eu achei como que deveria votar neles e que não haveria necessidade de uma mudança no momento trágico daquilo. Era melhor que continuasse aquele governo, mesmo sendo um governo que era do qual era oposição ao partido que eu militava na época. E aí o que é que ocorre? Teve a eleição do governador e depois veio a eleição de prefeito. Nessa época, eu digo, olha, eu tenho, meu vice-prefeito era o Arthur, que era meu sobrinho. E aí, na minha cabeça de político, eu precisava preparar um sucessor. Até porque, naquela época, eu imaginava de preparar um sucessor, uma pessoa mais jovem do que eu, e dar continuidade a esse trabalho político. E o Arthur veio a ser meu vice-prefeito e trabalhou bem comigo e tinha tudo para ser o meu sucessor político. Ou seja, eu não ia mais para a eleição. Ele iria para a eleição, essa eleição, e aí seguiria a carreira política tomando conta de Quebrangulo, porque eu confiava plenamente nele e ele deu demonstração disso em todos os momentos, inclusive no momento mais difícil que foi o da enchente. E eu só consegui tudo isso porque tinha ele ao meu lado, que eu podia confiar a liderança do município a ele e buscar ajudas fora e coordenar os outros municípios, enfim. Então, o que é que acontece? Vem a eleição. Arthur candidato à reeleição. 2012, 2 anos depois da enchente, foi no ano que nós entregamos o primeiro conjunto, com 200 casas, a empregabilidade no município lá em cima, circulação de dinheiro, o comércio já restabelecido, enfim, a cidade pujante depois da tragédia. E muitas obras para acontecer. 65 milhões de obras dentro de uma cidade como Quebrangulo, na época, o orçamento de Quebrangulo deveria ser o quê? Uns 18 milhões. Então, era como se fosse 4 anos de orçamento de Quebrangulo, transformar tudo em obra naquele instante. Quase o JK, né? Eu acho que era mais do que o JK. E ele estava à frente de tudo isso. Ele comandava de fato. Ele estava presente em tudo isso. E aí eu digo, olha, essa eleição vai ser uma nomeação. Como depois de tudo isso a gente não conseguir um resultado positivo nessa eleição. E o que foi que ocorreu? O que ocorre é que nós perdemos a eleição. Depois de todo esse trabalho. E aí ficou uma interrogação na minha cabeça muito grande. Mas o que foi que a gente fez de errado? Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu e o Arthur falhou? Não tenho nenhuma mágoa, como eu lhe disse, porque eu continuo na política. Depois dessa eleição, nós perdemos a eleição em 2012, mas essa interrogação nunca foi respondida. Os marqueteiros dizem que é porque a gente não fez o trabalho de marketing, mas não precisava trabalho de marketing nenhum, porque as próprias pessoas viam aquilo ali. Eu não entendi, de fato, eu não entendi, até hoje ficou essa indagação. E o que é que ocorre? Eu continuei na política, eu digo, já que eu não fiz o sucessor, já que eu não tenho a pessoa para dar continuidade aos projetos que a gente tem da Quebrangulo, então vai ser eu mesmo na próxima eleição. Desisti de parar. E já avisei a todo mundo que seria o candidato. Então, foi uma pré-candidatura 4 anos antecipada. Não é possível. Eu quero saber o que é que está havendo. E fui, então, 4 anos depois, 2016, o prefeito tinha condições, o prefeito que ganhou da gente, ele podia ser candidato à reeleição, eu sabia que ia enfrentar ele como candidato à reeleição, mas que eu ia colocar o nome para que as pessoas, sim, para que as pessoas dissessem a mim
me desse uma resposta dessa, o que é que ocorreu, que as pessoas começaram a dizer nas pesquisas que votavam em mim, e o número de pessoas começou a ampliar e terminou que o prefeito não foi para a reeleição. Ele próprio declara que não foi porque viu que as chances eram mínimas. Foi lançada a vice-prefeita para ser candidata, já que ele não era mais o candidato, e nós ganhamos essa eleição de 2016. Depois veio a eleição de 2020, que também foi uma eleição que nós ganhamos com 5.300 votos, contra 1.000 e poucos votos da candidata de oposição, e para mim ficou respondido. A população disse: olha, você e Arthur trabalharam demais, vão descansar 4 anos. E retorne com mais força. E daqui a pouco a gente vota em vocês. Só que o Arthur não quis mais voltar, ou não pôde voltar para Quebrangulo, porque na época o Arthur, quando terminou o mandato em Quebrangulo, ele assumiu um cargo na Chesf, na Eletrobras. E aí, quando eu retornei em 2016, para poder ele ser vice-prefeito, ele tinha que abdicar desse cargo, que era um cargo concursado e da empresa, e aí ele disse: não vou poder ir. Mas aí eu disse: eu vou, e vou botar uma pessoa minha também, para ver o que é que a população vai, qual é o recado que a população vai me dar. Então foi a Andréa que veio comigo, porque a princípio eu queria que ele retornasse comigo como vice-prefeito, pela confiança que eu tenho nele, pelo empenho que ele teve e tem por Quebrangulo, por toda essa ligação. Então, são esses fatos que a gente não sabe o porquê, e só o tempo é quem vai trazer essas respostas. Feito duas observações, me permita. O senhor tocou agora o nome da Andréa Maia, sua esposa. Certamente foi alguém que deu muita força lá em 2010. A Andréa disse que eu falo muito pouco dela, mas é porque eu e a Andréa eu acho que é uma pessoa só. Quando eu estou falando de mim, na realidade, tudo que eu estou falando aqui só tem sentido porque ela está ao meu lado, ela divide comigo essa responsabilidade. A questão das distribuições, por exemplo, atendimento à população, está ao lado da população. Ela era secretária de Educação e ela transformou toda a Secretaria de Educação se juntando à Secretaria de Assistência. E, ao mesmo tempo, trabalhando na recuperação das escolas para, no menor prazo possível, se retornar às aulas. E ela me acompanhava o dia inteiro. Passamos 4 meses sem a casa, depois que todo mundo já tinha limpado as casas e tudo, mas minha casa ainda estava com lama, e eu disse que não queria que ninguém fosse lá mexer. Aí, quando a população começou a dizer: poxa, o prefeito não vai limpar a casa dele, não? Eu digo: se eu limpar a minha casa primeiro que todo mundo vai dizer: ele se preocupou com a casa dele e a gente, como é que fica? Então, eu não quis limpar a minha casa, nem ir para casa no primeiro momento. Depois que todo mundo começou a reclamar porque o prefeito não tinha limpado a casa, eu digo: agora a gente pode limpar. E limpamos a casa e retornamos para a minha casa. Mas antes disso, eu consegui um apartamento na casa da minha mãe e fiquei morando nesse apartamento. Eu passei, na realidade, 5 dias na casa do meu tio, depois passei mais ou menos 8 dias em Palmeiras dos Índios. Daí por diante, fui para esse apartamento, aí passei aí uns 3 meses e meio nesse apartamento, que é ao lado da casa da minha mãe, e só depois foi que eu fui retornar para minha casa. Como eu não sou do ramo da política, mas sou professor, no senhor falar da questão lá de perder a eleição, Nelson Rodrigues, ele dizia que havia o sobrenatural de Almeida. O que é o sobrenatural de Almeida? É quando tinha um time, uma seleção, e de repente perdia para um time mais caro. Então, o que aconteceu é o inexplicável. O sobrenatural de Almeida, possivelmente. Mas eu acredito que tudo tem uma explicação. Eu não sei assim qual é a explicação, mas eu acho que nós perdemos essa eleição, mas o Arthur
foi para a Chesf, fez uma carreira na Chesf, desenvolveu um grande trabalho na Chesf. Eu fui retomar a minha vida nas minhas atividades e depois a população me deu, não 4, mas deu 8 anos de mandato. Voltou com a bateria recarregada. Voltei com a bateria carregada e com muita vontade, com muita experiência, com muita determinação. Prefeito Marcelo Lima, só tenho que lhe agradecer imensamente, primeiro, por todo o apoio que o senhor tem dado a toda a equipe do Projeto Rio de Memória. O senhor não tem medido esforço algum, quer seja com apoio de carros, quer seja com a bolsa de estudantes, quer seja com a alimentação quando os alunos se deslocam para fazer entrevistas. O senhor não tem medido nenhum esforço em realizar esse sonho que é a escritura desse livro sobre a grande enchente de Quebrangulo, que vai fortalecer, primeiro, forjar a história da cidade, né, e servir de legado para os próximos gestores e para a população de modo geral. Os nossos agradecimentos, nosso muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns pela sua brilhante história de vida, que nos ensina muito. O amor que o senhor tem pela cidade é presente não só na sua emoção, nos seus olhos, mas principalmente nas suas atitudes. E é uníssono, como eu disse pelo senhor, durante as entrevistas, e nós não induzimos ninguém às entrevistas, todos colocam nos mais variados aspectos, políticos ou profissionais. Eu só quero entender como é que você vai juntar tudo isso em um livro só, viu? Isso vai dar uma enciclopédia. Vamos concluir aqui, então. Muito obrigado, professor Cristiano, e que esse livro sirva como registro dessas memórias para gerações futuras. Muito obrigado.